Veremos os estoques de alimentos atingindo ao nível de recorde, apesar de uma queda na produção. Isso poderá criar uma impressão que tudo está bem, mas você tem que ter cuidado. Abdulreza, muito obrigado pela entrevista na Dukascope TV novamente. É um prazer. Obrigado. Hoje vamos discutir um pouco sobre a Emis e o que a mesma faz. Podia-nos um pouco explicar sobre essa empresa e qual é o objetivo da mesma? A Emis apareceu na altura em que tivemos aumentos nos preços alguns anos atrás. E os mercados de alimentos e outras commodities foram extremamente voláteis. Eu acho que os líderes mundiais sentiram que existe um tipo de vácuo, no sentido que você quer que os especialistas do mercado, ou aqueles que pretendem ser especialistas, pudessem falar mais ou menos na mesma língua para discutir os problemas, para obter a informação de qualidade e oportuna sobre as culturas alimentares base. Portanto, naquela altura, os líderes G20, com a presidência francesa, decidiram estabelecer um sistema de informação do mercado agrícola no ano 2011. Aquilo que eles fizeram foi bastante único. E eu acho que mesmo por isso nós também continuamos a ser únicos. A secretária dessa plataforma, que chama-se Emis, é formada por 10 organizações internacionais e todos os países G20, o que também coincidiu que esses são os maiores produtores, consumidores e traders das 4 commodities base que a Emis basicamente inclui, que é trigo, arroz, milho e soja. Em seguida foram convidados 7 outros países importantes. Na maioria são países produtores de arroz, mas também produtores de outros grãos que não fazem parte da G20, como por exemplo Vietnã ou Cazaquistão. Portanto, agora em conjunto temos uma sociedade importante em termos de países. O que também é muito importante é que as agências líderes trabalham na base diária com todos esses países, em termos de ser primeiros em obtenção da informação, ser capaz de analisá-la e transmitir a previsão mais recente para o mercado mundial. Com isso dito, temos conhecimento que desde 2012 os mercados mudaram drasticamente. Os mercados não são como eles eram antes. Vimos a queda nos preços e não existe grande volatilidade. De facto, algumas pessoas dizem que isso é graças à Emis. Mas eu certamente posso afirmar que essa colaboração certamente contribuiu para um certo grau de confiança na informação que é fornecida através das configurações intergovernamentais. Aqui falamos sobre a FAO, mas a mesma não é a única organização responsável. Obviamente, se você está monitorando os mercados de alimentos por muitas décadas, então isso é razoável. Por exemplo, na FAO, em Roma, existem muitos analistas e muitas pessoas que têm conhecimentos específicos sobre vários países. E a segurança alimentar é muito importante para a FAO. Então eles poderiam usar alguma informação que já está disponível. Isso nos forneceu uma rápida e eficiente vantagem desde o início da nossa fundação há 5 anos atrás. Então vamos dar uma olhada para os mercados mais especificada. Por exemplo, vamos observar o mercado de cereais, porque esse é um bom indicador. Como as pessoas podem deter e constituir essas ações? Olhando para a segurança alimentar, especialmente da perspectiva mundial, o mercado de cereais é o mercado mais importante até a data. Novamente, se você seguiu aos relatórios das outras empresas, como o Conselho Internacional dos Cereais e outras, mas na Emis é realizado verdadeiro contexto nos países de um nível muito alto. Nos últimos 5 ou 6 anos fomos capazes de sistematizar os dados. Conforme isso, estamos falando sobre fornecimento e a demanda global e adicionamos os países sobre quais temos um profundo conhecimento. E até esses países sabem o que nós falamos, portanto ocorre muito por trás dos bastidores. Voltando à sua questão, todos os meses nós analisamos o fornecimento e a demanda em cereais e publicamos as previsões mais recentes para a produção e consumo.
bem como as previsões para a negociação e as ações, e também fazemos alguma análise de preços. A situação no mercado de cereais atual é que nós temos muitos cereais ao redor do mundo. Sem dúvida que o fornecimento está acima da tendência, o que por sua vez afeta os preços. Assim como quando temos muito fornecimento, os preços estão sob a pressão. A fim de monitorar as ações é muito importante para cada país manter as suas reservas de forma consistente e correta. Dessa forma, você poderá obter um nível de estoque global. E o mesmo está no nível de recorde. Mas isso também, de alguma forma, poderá ser positivo, porque sempre que de repente existe algum desequilíbrio enquanto os estoques estão em alta, isso significa que você poderá aproveitar-se, o que será muito útil na segurança alimentar. No entanto, é muito importante onde esses estoques estão situados, se eles serão disponíveis para todos e se são sempre utilizáveis. Na temporada atual, e uma das questões emergentes é que, por exemplo, o trigo, que é uma cultura alimentar muito importante, a sua produção é ligeiramente menor do que no ano passado, mas permanece enorme. Mas na Amis podemos com certeza afirmar que os inventários estão no nível de recorde até o final da temporada de 2017-2018. Afinal, veremos os estoques de alimentos atingindo a um nível de recorde, apesar de uma queda na produção. Isso poderá criar uma impressão que tudo está bem, mas você tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, se retirarmos um país importante como a China dessa equação, assim teremos um declínio nos estoques. Isso explica porque o desempenho no mercado de trigo em comparação com outros mercados de cereais teve um comportamento grosseiro, especialmente durante recentes semanas, quando obtivemos mais notícias sobre condições de seca que afetam o trigo de primavera. Então tudo isso acontece porque na China, ano após ano, o cultivo foi muito bom. Graças a uma política de preços muito favorável, os fazendeiros continuam a produzir mais e mais, o que resulta com maiores inventários em grãos. Nesse segmento é esperado um aumento de 70 milhões ano a ano na China. Isso basicamente nos leva para um aumento das reservas globais. E se retirarmos essa parte, na verdade teremos uma queda de 11 milhões nos inventários de trigo mundiais. Mas isso é uma queda em países que são muito importantes, que são fornecedores para o resto do mundo, especialmente em Estados Unidos. A plantação de inverno já foi uma das mais baixas no registro ou mais baixa. E na primavera estávamos sofrendo de seca, portanto estamos numa situação particular. Nós temos que analisar a situação para além de dados. E na Amis estamos explorando isso. Apontamos para onde, na nossa opinião, os decisores políticos têm que prestar mais atenção. É por isso que os preços são bastante moderados e pode parecer que não existe qualquer agitação no mercado. Mas o mercado de trigo é bastante interessante. Assim como no fim mencionou um pouco sobre os preços, então podia nos informar sobre a sua previsão para preços. Bem, nós não queremos prever antecipadamente, porque certamente vamos errar. E mesmo se não, isso provavelmente será a maior parte de sorte. Com tudo isso dito, obviamente temos muito fornecimento, o que não vai apoiar os preços permanentemente. É possível que veremos algumas subidas, mas em geral pensamos que os preços para os produtos alimentares base permanecerão bastante modestos. Todos os meses nós publicamos os dados mais recentes e poderá observar um índice de preços de produtos e subíndices. Então isso poderá lhe servir como um rápido barômetro de o que está acontecendo no mercado de alimentos em todo o mundo. O último índice de preços de alimentos é um pouco acima do ano passado, mas se você analisar os índices individuais de cereais e da quantidade de cereais, quase todos eles estão bem abaixo dos picos que eles tiveram há alguns anos atrás, ou seja, eles estão abaixo por 20, 30 e em caso dos cereais até 45%. Portanto, apesar do facto que vimos alguns aumentos em relação ao ano passado, alguns dos produtos, como por exemplo laticínios, carne ou um pouco de trigo, mesmo assim ainda estamos bem abaixo ou nos níveis de recorde
simplesmente porque temos grandes fornecimentos. Com isso dito e com as perspectivas do mercado na temporada de 2017-2018, é bastante improvável que possamos obter qualquer aumento de repente, que seria sustentado durante um período de tempo. Mas os desenvolvimentos do mercado externo não podem ser descartados. Mais uma coisa que aprendemos na Ames, e eu acho que durante os últimos 5 anos a nossa experiência prova isso, é que os mercados de alimentos agora estão tremendamente relacionados com o resto dos mercados globais de commodities. Um pouco com o mercado de petróleo, um pouco macroeconômico e mercado de câmbio. Então todos esses mercados estão mudando todos os dias. Você pode ter amplo conhecimento sobre o mercado de grãos, alimentos e clima. Mas se você não sabe o que está acontecendo com as moedas, macroeconomia e energia, então você não poderá observar a imagem completa. Por isso posso afirmar que eu tenho conhecimento sobre grãos, mas sei muito menos sobre outros fatores. Com isso dito, em geral parece que outros mercados também não indicam para uma qualquer forte tendência ascendente. Então eu diria que talvez a estação de 2017-2018 será de relativa tranquilidade da parte dos consumidores. É lamentável, mas essa não é uma boa notícia para os agricultores. Abdul-Reza, muito obrigado pela sua experiência e a sua brilhante energia. Obrigado. Obrigado por assistir. Caso se gostaria de descobrir mais entrevistas, volte a clicar na Dukascopy TV.